Já está gravando aqui. Na hora do intervalo eu faço a chamada. Bom, só lembrando que o que a gente vê na teoria, né, pelo menos a maioria dos assuntos a gente vai abordar no laboratório. Lógico que se tiver um material, né, como por exemplo o eletrocardiograma, não dá pra gente ver porque não tem o equipamento lá, mas a maioria aqui, principalmente na parte de APH, primeiros socorros, administração de medicamento, isso tudo a gente vai ver no laboratório, né? Então, quando terminar a disciplina, quando a gente tiver uma data para o laboratório, a gente vai informar, antecipado, lógico, a gente vai organizar direitinho as datas e os grupos, e aí vocês deem uma lida antes de ir para o laboratório, né, que é para quando chegar no laboratório a gente não perder muito tempo e ir direto para a prática, né? Então, assim, primeiros socorros, o nome já está falando, é o primeiro atendimento, né, a alguma vítima, né, de algum acidente, algum imprevisto, alguma coisa ali que aconteceu com ele, seja dentro do hospital ou seja fora do hospital. Então tem muita gente que confunde atendimento pré-hospitalar com primeiros socorros, né? Então, primeiros socorros, né, ele pode ser dado, ele pode ser realizado, na verdade, até por um leigo, né? Então todo mundo sabe o que é um leigo, né? Então aquela pessoa que fez o curso de atendimento pré-hospitalar ou de primeiros socorros, porque tem curso de primeiros socorros, que não seja profissional de saúde, né? Se a pessoa for profissional de saúde, né, além de dar os primeiros socorros, fazer atendimento pré-hospitalar também. Então é muito importante porque você pode salvar a vida de alguém, né? Ou então minimizar o sofrimento, né? Ou minimizar as sequelas, né, daquela pessoa. Então, o que são primeiros socorros? São os cuidados imediatos prestados a alguém com uma doença ou ferimento. Uma atuação nos primeiros minutos pode definir se a vítima irá se recuperar completamente ou não. Pode significar também a diferença entre a vida e a morte. Então é muito importante primeiros socorros em urgência e emergência, porque como eu falei, você aplica ele até mesmo dentro do hospital. Então deve-se de agir. Então o primeiro passo: se a vítima estiver responsiva. O que é, pessoal, uma vítima responsiva? Que ela responde o que você fala? Exatamente. Que ela está consciente, né, Cledson? Está orientada, está consciente, está respondendo. Então, se a vítima estiver responsiva, apresente-se antes de qualquer contato físico. Meu nome é João da Silva e tenho treinamento em primeiros socorros. Posso ajudar? Então é importante perguntar se pode ajudar, né? Porque ele pode preferir, né, o atendimento especializado do SAMU. Então quando a gente vê na rua uma vítima, né, tem muita gente que fala assim: ninguém mexe, né, vamos esperar o SAMU, já ligaram para o SAMU, né? Aí você, querendo ajudar, você pode chegar lá, né, e pedir para ajudar, né, se ela tiver consciente, respondendo, está orientada. Aí você se apresenta, diz que fez o treinamento, se for um leigo, né, que o leigo pode fazer esse tipo de atendimento. E se for profissional, você diz: eu sou enfermeiro, técnico de enfermagem, tenho treinamento, e pergunta se pode ajudar. Nunca você chega numa vítima e já vai logo metendo a mão, não, né?
Porque se acontecer alguma coisa, a primeira pessoa que vão querer crucificar é você. Foi o primeiro a mexer com o paciente. Segundo, se a vítima concordar, você pode prestar os primeiros socorros. E se ela não concordar, infelizmente, você não vai poder fazer nada, a não ser ligar para o SAMU. Terceiro, se a vítima recusar sua ajuda, telefone para o atendimento de emergência 92 e permaneça com a vítima até a chegada de um socorrista para assumir o caso. Quarto, se a vítima estiver confusa ou não responder, considere que ela queira que você ajude. Aí sim, você vai fazer os primeiros atendimentos. Observação: ao prestar assistência à vítima, use o bom senso. Então tem que ter cuidado, tem que prestar muita atenção no seguinte também. Hoje em dia, quando acontece algum acidente, algum imprevisto aí na rua, a primeira coisa que as pessoas fazem é começar a gravar vídeo. Então tem que ter muito cuidado, tem que saber o que está fazendo, porque o pessoal não brinca não, em serviço não. Posta vídeo logo no Facebook. Mesmo você sendo profissional, eles vão lá, grava, estão nem aí não. Então tem que ter cuidado, só fazer o que você realmente sabe. Se você não souber, não tente dar uma de super-herói, seja humilde e ajude da maneira que você pode. Heróis mortos não podem salvar a vida, então, portanto, avalie o risco do local. Então, o primeiro passo, a segurança do local. Então, você tem que observar ao seu redor, onde é que aquela vítima está, porque você tem que pensar primeiro em você. Então, por exemplo, a gente falou em queimadura lá, que existe a queimadura por choque elétrico. E aí você precisa saber se ali ainda está passando eletricidade, porque senão você vai levar um choque também. Se a vítima estiver em uma rodovia, ali está passando o carro, então tem que ter cuidado. Se a vítima estiver num rio, então tudo isso aí você tem que ver, observar o ambiente. Exemplo, vapores tóxicos, avenida movimentada, etc. E certifique-se de que o local seja seguro para você e para a vítima. E também assim, a gente não pode, a vítima está ali na rodovia, eu vou tirar ela e tira de qualquer jeito, porque está passando o carro, também não é assim. A gente vai aprender como é que faz direitinho lá no laboratório, a questão da imobilização. Então tem que sempre prestar atenção com relação à coluna cervical do paciente, Então tem que ter todo o cuidado. Preocupe-se em primeiro lugar com a sua segurança. Segundo passo: existe algum perigo para o socorrista? Então, se existir, então temos, além do SAMU, temos a polícia militar, temos os guardas civis, temos também os bombeiros, Então, se existe algum perigo, você vai ligar, para o especialista. Choque elétrico, tu vai ligar para quem? Tá passando energia elétrica, tu vai ligar para quem? Vai ligar para a CELP. Então tem o pessoal da CELP que é especializado, vai lá para desligar, a energia. Então, existe algum perigo também para a vítima, e aí, se existir tanto para você quanto para a vítima, veja qual é o perigo, e ligue para pedir ajuda. Existem outras pessoas à volta que possam ajudar, então você procura, às vezes você está só ali,
e algum movimento ali que você precisa fazer, vai precisar de ajuda, né? Se precisar, né? Aí você vai informar como é que a pessoa deve ajudar direitinho, né? Com calma, né? Nada às pressas. Quarto, onde fica um telefone mais próximo? Alguém possui celular, então é muito difícil alguém hoje em dia não ter um telefone, né? Então quando o pessoal vê logo alguém assim, liga logo para o SAMU, mas a gente sabe que o SAMU às vezes demora muito. Tem outros telefones que a gente pode ligar, né? Pedir ajuda. Quinto, quantas pessoas estão feridas? Como se feriram? Então a gente vai, porque quando chegar a equipe especialista, que no caso é o SAMU, pode ser o SAMU ou pode ser o bombeiro militar, né? A gente tem que passar essa informação para eles, né? E qual é a localização, né? Então quando você ligar, a primeira coisa que o SAMU vai perguntar qual é a sua localização. Então você precisa saber, né, para dar uma informação precisa. Conheça seus limites e não se torne outra vítima. Então tá aqui a imagem mostrando, né, o camarada se afogando aqui, ó. Então o que acontece muito é o cara fez o curso lá de primeiro socorro, de atendimento pré-hospitalar ou de bombeiro civil. E aí tem um camarada se afogando, aí é um rio que tem correnteza, ou então uma praia. Eu tenho curso, eu vou lá ajudar o camarada. Mas a gente sabe o limite de cada um, né? Então tem que ter cuidado, porque senão você também vai ser outra vítima, né? Então a gente tem que se conhecer muito bem, onde é que a gente pode ir e onde é que não pode. As precauções universais, né? Então tem muitas pessoas aí que andam já, né, com material no carro, na bolsa, né? Porque se acontecer você já está paramentado, né? E aí, evite ao máximo contato com fluidos corporais da vítima, como sangue, urina, saliva, entre outros. Procure usar equipamento de proteção individual, luva, máscara, etc. Teve uma vez que eu vi uma pessoa fazendo um atendimento na rua, né? Na verdade eu estava participando, né, desse atendimento. E aí era um leigo, né, ele tinha feito o curso e aí parou para ajudar. Aí ele estava com luva no carro, aí disse: eu estou com luva ali. Aí foi pegar. E quando ele falou, eu vi que ele estava bêbado. Quando ele falou, veio aquele bafo de cachaça. Eu digo: caramba, velho, eu não sei se esse cara vai ajudar ou se vai atrapalhar. Mas até então tudo bem, né? Ele foi lá, aí quando voltou com as luvas era luva usada. Então dava pra ver mesmo que já era luva usada. Então assim, uma pessoa dessa sem condições nenhuma de fazer atendimento, né? Então tem que ter muito cuidado. Então não é porque você é técnico, enfermeiro, né, médico, você tem que avaliar se aquele momento você vai ajudar aquela pessoa ou não, né? Então se você não puder, evite, né? E quando for fazer, tente pelo menos usar, né, o material de equipamento da sua proteção, né? E limpo, né? Não material já usado. Corrente de sobrevivência, então, formada por 4 elos. Primeiro, rápido reconhecimento da situação de emergência e ativação da equipe. Ressuscitação cardiopulmonar, se for o caso. A desfibrilação imediata e suporte avançado imediato. Se tiver. Se não tiver, o que é que você vai fazer? Hein, pessoal? Tem alguém assistindo a aula aí? Né? Eu tô, professor, mas a minha internet tá ruim, Lógico. tá em direto. Estou aqui. E aí?
Escutaram minha pergunta ou não? Qual foi a pergunta, Cássio? Repete, por favor. Se não tiver suporte avançado nesse caso, o que é que você vai fazer? Se recusar. Se recusar? Aham. Ligar e esperar, né? Chegar o SAMU, a ambulância. Isso, muito bem, Priscila. Aí, quando você faz o primeiro procedimento, Você vai fazer até o segundo aqui, ó, é, que é o RCP, que dá para fazer até sem o desfibrilador, né? é. E aí, nesse momento aqui, você pede para alguém ligar para o SAMU, né? Porque se você não tem desfibrilador, vai fazer o quê? Vai ficar fazendo massagem até chegar o suporte, que é o SAMU, né? E no caso até o bombeiro, né? Porque o bombeiro ele não só faz o salvamento, ele também dá suporte de atendimento pré-hospitalar, né? E aí você tem essa corrente, né? Rápido reconhecimento. Então vocês estão aprendendo a reconhecer, né? Vão aprender mais ainda lá no laboratório, quando a gente der a avaliação primária, né? E aí você fica até na ressuscitação. Se você for profissional do SAMU, né? Aí vai ter desfibrilador, né? E outros suportes, né? Que tem lá na ambulância, ok? Quando pedir ajuda por telefone? Então, quando alguém estiver gravemente doente ou ferido, então tu vê que é uma coisa grave, tu já pega o telefone, né? Então, assim, o pessoal, né? Se for na rua, o pessoal, qualquer acidente de moto ali, né? O paciente está no chão, já liga logo, né? Mesmo se não é uma coisa assim tão grave, né? Mas mesmo assim o pessoal já liga. Quando você não tiver certeza sobre o que fazer no caso de uma emergência, e aí tu não sabe, então não tente dar uma de herói não, porque às vezes você vai prejudicar mais ainda, né? Então eu não sei se eu já contei nessa sala, mas eu sempre falo. Teve um momento que eu vi, né, alguns profissionais fazendo procedimento de parada cardiorrespiratória muito errado. Então, assim, se o paciente não estava morto ali, os profissionais estavam terminando de matar. Então eu vi foi uma cena que me chocou. Por quê? A gente vai para um hospital, né? E quando chega lá, a gente vai ter os melhores, né, profissionais para lhe ajudar, não para piorar a situação, né? E ali fazendo a massagem cardíaca totalmente errada, enquanto um estava fazendo, o outro estava ambuzando sem parar, então mandando muito oxigênio para o pulmão, enquanto o outro estava lá em cima, né? Então tem uma técnica correta para ser realizada. Essa técnica não foi feita hoje, né? Então todos os profissionais de saúde devem saber fazer. Não é só quem faz o curso de APH, não é só o pessoal do SAMU, né? Porque uma parada cardiorrespiratória pode dar em qualquer lugar, né? Até mesmo no hospital. Então, o paciente está bem ali, de uma hora para outra, parada cardiorrespiratória. E aí você tem que fazer na técnica correta, porque se não fizer, né, então vai prejudicar o paciente. Então a questão do ambu, o que acontece? Se entrar muito ar no pulmão, a célula ela não vai aguentar e vai estourar, é muito ar que está entrando ali, né? Então você tem que ir dar preferência à massagem, né? A gente vai aprender a fazer a técnica lá no laboratório, e a ventilação, né, só no momento ideal, e 2 ventilações no ritmo, né, da respiração.
Então a pessoa estava ambuzando desesperadamente, né? Então estava entrando muito ar no pulmão. Então, se esse paciente foi a óbito, né? Se esse paciente conseguisse sair dessa, ia ter uma sequela no pulmão. Então tem que ter muito cuidado. Se você vê que não tem certeza, não faça. É por isso que a gente sempre tem que estar treinando, estudando, para quando acontecer você não ter dúvida. Como pedir ajuda, né? Se estiver sozinho, grite por socorro enquanto começa a avaliar a vítima. Então, se não tiver telefone, lógico, né? Se tiver telefone, imediato tu vai ligar para o SAMU. Caso ninguém ouça seus gritos e não haja necessidade de cuidados imediatos, deixe a vítima e ligue para a emergência. Se tiver em parada cardiorrespiratória, de imediato você vai iniciar a massagem cardíaca, né? Enquanto fica chamando alguém para ajudar. Aí quando essa pessoa chegar, você pede para ligar. Com outras pessoas, permaneça com a vítima prestando primeiro socorro, como eu falei, você vai fazer lá a massagem cardíaca, né? E peça para alguém telefonar para o serviço de emergência. Responda as perguntas do médico regulador. Então, quando você liga, então a atendente vai passar para o médico, e o médico ele vai responder, vai fazer várias perguntas. Você tem que responder, porque a sua resposta ele vai saber se vai mandar um suporte básico ou um suporte avançado. E de lá mesmo ele pode lhe orientar como prestar alguns atendimentos. Então, onde é a emergência e qual é o número de telefone de onde você está ligando. Então, ele vai perguntar qual é a situação da emergência, né, como é seu nome. Então, ele vai perguntar se a vítima está responsiva, né, até mesmo para ele saber se está orientada. A vítima está respirando normalmente, né, porque o principal, né, a respiração. Sem respirar, ninguém sobrevive, né? E se não estiver respirando, tem que se iniciar, né, o atendimento especializado. E ele pode dizer, né, se tiver sem respirar e sem batimento cardíaco, para iniciar o RCP. E aí ele pode perguntar também, que eu acho que ele não vai perguntar, principalmente se for aqui no interior, né, se tem acesso ao desfibrilador, né? Mas aí, se você estiver em outro local, estiver no hospital e estiver lá, né? Mas no hospital tem médico, né? Então vai ser mais difícil isso acontecer. E aí continue na linha até que o médico regulador lhe diga para desligar, pois ele poderá orientar sobre como prestar os primeiros socorros. Então ele vai orientar, mesmo se a pessoa for um leigo, né? Se você for um profissional de saúde, você diga. Se você fez algum curso de primeiros socorros, curso de atendimento pré-hospitalar, né? Isso ajuda muito na hora. Quando telefonar para o serviço de atendimento de emergência, então observe se a vítima não responde à fala ou ao toque. Então isso aí vocês já viram lá na parte de ECG. Apresenta dor no peito ou desconforto torácico, se apresenta sinais de AVC, apresenta dificuldade respiratória, apresenta queimadura ou ferimento grave, apresenta convulsão, não consegue mover uma parte do corpo, levou choque elétrico, foi exposto a substância tóxica, tentou cometer suicídio, foi assaltado. Então tudo isso aí é caso de você ligar para um serviço especializado, né? Então, se foi assaltado, tu não vai ligar para o SAMU não, né? Às vezes depende, o paciente ficou ali traumatizado, vai precisar de atendimento médico. Mas primeiro tu vai ligar para quem? Para a polícia, né? Então vai ligar para a polícia e depois
a polícia às vezes já leva o paciente para o hospital, os policiais, né? Como identificar o problema? Primeiro passo: tente identificar sinais que apontam para a causa do problema. Então você vai procurar ali, às vezes o paciente não sabe nem o que é que está sentindo, principalmente se ele estiver desorientado, né? Então você vai tentar identificar algum sinal que apontam que está acontecendo algum problema com a pessoa. Segundo, avalie a responsividade. Dê um tapinha na vítima e pergunte em voz alta se ela está bem. Cuidado com esse tapinha, viu? Tapa na cara. É só para ver ali se a pessoa acorda. Terceiro, abra a via aérea usando manobra de inclinação de cabeça com elevação do queixo. Isso aí a gente vai aprender lá no laboratório. Então tem que ter cuidado com a cervical do paciente. Quarto, avalie a respiração da vítima. Veja, ouça e sinta. Também a gente vai aprender lá, né? Mas é bem fácil, né? Você vê se a pessoa está respirando, o pulmão, né? Levantando, descendo, a barriga. Você pode colocar a mão, né? Na caixa torácica para ver se consegue, né? Sentir, né? E você também pode ouvir, né? A pessoa respirando. Quinto, procure qualquer sinais evidentes de ferimento, como sangramento, fratura óssea, queimadura ou mordida. Principalmente mordida de animais peçonhentos, tá? E aí, geralmente essas mordidas são nos membros inferiores, né, ou no membro superior. Então você vai procurar para ver se tem alguma picada de um inseto. Sexto, procure por braceletes, correntes ou documento com informação médica. Esse dispositivo informa se a vítima é portadora de alguma condição grave. Então, às vezes a pessoa, né, já tem um histórico ali de doença. Então, geralmente essas pessoas andam com alguma informação. Então, pessoas que têm crise epilética, né, e aí pode estar no meio da rua e dar uma crise dessa aí, né, ele vai ter alguma identificação, alguma coisa que ajude. Obstrução da via aérea em vítima não responsiva. Então o paciente você chama ele está lá desacordado, né? Primeiro, incline a cabeça, né? Essa foto aqui está mostrando, mas essa posição já é errada. Eu vou mostrar no laboratório a posição correta, né, de se fazer. Não é desse nível todo aqui, né? Então, como eu falei, tem que prestar atenção com relação a cervical do paciente. Inclina a cabeça para trás, abrindo a via aérea. Esse procedimento também não se realiza, a não ser que você tenha o dispositivo, né, descartável, que é de plástico. Ele tem um furinho, né, onde você coloca a sua boca e o ar passa por lá, mas esse movimento já não é mais indicado há muitos anos, né? Traciona a língua afastando a parte posterior da garganta, porque às vezes pode estar ali obstruindo até a própria língua do paciente, né? Ou algum material, né, que você quando traciona a língua você vê, né? Se você vê alguma coisa, retira, né? E depois avalia a respiração da vítima. Kit de primeiros socorros. Alguém ia perguntar alguma coisa? Não, né? Fui eu, mas eu não entendi o outro, não. O da cabeça levantada, sei lá, não entendi, não. Não entendeu aqui, não? Então, Não. esse movimento aqui eu vou dar lá no laboratório, certo? Por quê? Você tem que prestar atenção com relação à cervical do paciente, a coluna. Então, se você perceber aqui, ó, esse ângulo aqui, né? Então, não pode ser feito mais, né, pelo protocolo.
né? E nem esse movimento aqui de respiração boca a boca, a não ser que você tenha aquele dispositivo descartável que ninguém tem, né? Ou você improvise na hora, né? Que é como se fosse lá no laboratório tem, quer dizer, eu acho que ainda tem, né? É como se fosse um plásticozinho com um furinho, então evita que você tenha contato com a mucosa da boca do paciente, certo? E esse movimento aqui, ó, é para ele ver, não tão inclinado assim, é para a pessoa ver se tem algum objeto obstruindo a passagem do ar. Aí você vai mexer na língua do paciente, para ver se tem algum objeto. Se tiver algum objeto, você retira. Ok? O kit de primeiros socorros, né, é bem básico. Compressa, curativo, esparadrapo, lençol antisséptico, toalhas, bandeja compressiva, curativo para queimadura, bolsa de gelo, soro fisiológico, luva cirúrgica e curativo estéreo. Então é bem simples o kitzinho. RCP, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Pessoas acima de 8 anos são tratadas como adultos em caso de primeiros socorros e em RCP. Passos básicos: fazer compressão, o sangue é bombeado para o cérebro e coração, então a prioridade é a compressão. Então, se você tiver só, você vai fazer compressão até a chegada, até o paciente voltar, lógico, e até a chegada de um atendimento especializado. Professor, eu vou ficar quantos minutos fazendo compressão? Até você aguentar. Se tiver só, até você aguentar ou o paciente voltar. Então, a última vez que eu fiz compressão, a gente passou 56 minutos fazendo compressão. Diga. Cássio, mas não tem um tempo, né? Porque se o cérebro ficasse o tempo sem oxigênio, tipo ali. O tempo quem diz é Deus, né? Então, assim, os médicos dizem, 13 minutos, a partir de 13 minutos, já começa a ter sequela grave. Mas eu vou dizer a tu, teve várias pessoas que passaram muito tempo em parada cardiorrespiratória e voltaram sem sequela nenhuma. Então, assim, é muita fé, né? Você tem que acreditar em salvar o paciente. Como eu falei, a última vez que eu fiz, eu passei 58 minutos. A gente só parou quando o médico, ele ordenou, e fez o atestado de óbito. Mas aí depende muito, depende muito. Então, tem pessoas que passam ali quase 1 hora e quando volta com poucas sequelas, ou então não volta. E aí não tem um tempo assim correto, até 15 minutos. Se ele não voltar, pode atestar o óbito. Não. Então, vai depender ali do médico. Então tem até uma história que quando eu estava fazendo o curso, o professor, que era bombeiro militar, era coronel, ele estava dizendo que teve uma pessoa, eles foram fazer um resgate, uma pessoa que se afogou, e aí começaram a fazer o RCP, e aí depois de 1 hora, o comandante lá, ele desistiu, ele disse, não, tá bom, o paciente não volta mais, e o soldado ficou lá, continuando a fazer. E aí todo mundo já estava se organizando para ir embora, com 1h15, o paciente voltou. Então, assim, é questão de fé também, né? E aí, primeiro, fazer compressão. Segundo, é a ventilação. Se tiver 2 pessoas, se não tiver, aí a gente vai aprender a fazer isso lá no laboratório, o movimento correto. E como aplicar a ventilação. Então, a ventilação, vocês já conheceram, é o AMBU,
E tem também a questão do boca a boca, né? Que pelo protocolo foi abolido, né? Então, para dar mais suporte de compressão, porque o mais importante é o batimento cardíaco, né? Sem o batimento cardíaco ninguém vive, né? Só com ar. Então a prioridade é a compressão. Então, como aplicar a compressão? Então, primeiro, coloque a vítima de barriga para cima em superfície dura e plana. Desculpa. Então, se o paciente estiver no leito, então você vai colocar, né, na caixa torácica, embaixo dele, uma tábua. Uma tábua de massagem cardíaca. Deixa eu ver quem é que está chegando aqui. Então existe uma tábua, né, que todo hospital tem que ter, né, para você colocar no leito. Então você coloca o leito plano, se tiver elevado você coloca em horizontal. Ah, professor, mas no hospital não tem, eu vou fazer o quê? E aí? O que é que vocês fariam no lugar? O paciente está lá no leito, entrou em parada cardiorrespiratória. Tu vai fazer a compressão em cima do leito? Sem a tábua? Coloca ele no chão, ou se não, tira o colchão da cama e deixa só na cama dura. Exatamente, coloca no chão. Coloca no chão, porque o colchão vai amortecer tua massagem. Não vai adiantar a tua massagem. Ajoelhe-se de lado da vítima. Então eu vou mostrar lá como é que faz. Afaste e remova as roupas da parte anterior do tórax para que não possa atrapalhar na realização das compressões. Cuidado com a questão da privacidade do paciente. Põe o calcanhar de uma da mão no centro do tórax, entre os dois mamilos, e o calcanhar da outra sobre a primeira, né? Do jeito que está mostrando aqui, ó. Ok? Essa região aqui fica bem no centro mesmo, que é onde vai surtir mais pressão, que é no centro, lá na região escapular, né? Na escápula aqui. Eu vou mostrar também onde é lá no laboratório. Isso aqui eu já falei. Pressione o tórax até que ele abaixe de 4 a 5 centímetros. Então nem muito forte e nem muito leve. Então a função aqui é que o movimento chegue a tocar no coração do paciente. Se tu fizer pouca força, né, não vai chegar ao movimento. Se tu fizer muita, pode ser que quebre alguma costela, né? Tem que ter cuidado. Isso aí a gente vai treinar lá. Tem alguns bonecos que, quando você faz o movimento, ele apita. E quando você faz pouco movimento, ele não apita. Infelizmente lá não tem esse boneco, mas ele faz uma zoadinha. Dá pra gente saber se atingiu aqui o coração. Aplique compressões em uma frequência de 100 por minuto. Então, por que 100 por minuto? Hein, pessoal? Porque não é o valor da respiração da gente, né? De 60. Exatamente, muito bem. É de 100 a quanto? 60 a 100. Isso. Muito bem, viu? De 60 a 100. Então, é o batimento cardíaco. Nem rápido e nem devagar. Você tem que atingir ali a velocidade que dê mais ou menos 100 por minuto. Tem até uma música que ajuda, né? Se você memorizar esse tempo para chegar
em 100 batimentos. Após cada... Uma dor nas costas que dá misericórdia. Na verdade, se você fizer a posição errada, né? Ou se já tiver algum problema na coluna. Porque você tem que estar bem ereto, eu vou mostrar lá, bem próximo do paciente. Se fizer muito afastado, a coluna vai ficar troncha. E aí tu vai sentir dor realmente, porque tá todo troncho lá. Ô, Cass, foi tu que mostrasse isso uma vez no laboratório, não foi? Foi? Eu mostrei? A a massagem? Não. Foi lá em. Branquinho. Foi tu mesmo. A gente subiu em cima do Foi. Foi o professor. Foi em clínica médica, se eu não me engano. Ou foi na cirúrgica, uma coisa assim. Eita, foi um. Não foi numa palestra que eu dei, não, que alguma de vocês Não, foi. Cass, foi no laboratório. Foi no laboratório. Tá bom. Então é bom que vocês já aprenderam, né? Chegar lá, O vocês vão intervalo fazer. é que hora? Vocês já vão fazer pra mim, porque vocês já aprenderam. Não, Eu já tenho uma ideia, né? A gente tá aprendendo, a gente não aprendeu ainda. Aprendeu, vocês já viram no laboratório? Aprenderam. Ô, Cass, tira uma dúvida aí. Assim, faz sentido, né? Mas o paciente, ele fica, tipo, dolorido depois. Pro paciente, Sim. tu Depois da prefere, massagem, tu prefere a dor depois ou morrer? Não, pô, eu prefiro viver. Então. Mas eu fico pensando, Então, né? Isso é o de menos. Isso é o de menos. Isso é o de menos. Com certeza o paciente vai sentir um desconforto, né? Mas isso é o de menos. Você tem que pensar em fazer realmente o movimento. Não muito forte, que é para evitar quebrar alguma costela, né? Principalmente os homens que têm mais força, né? E dependendo assim da condição da pessoa. Então, se for um idoso, ter o osso mais frágil, uma criança, né? Tem que ter cuidado com a força, né? Mas mesmo se a pessoa acordar ali, tá dizendo, eu tô sentindo dor, aí o médico vai fazer raio-x para ver se quebrou algum osso. Mas o de menos, isso é o de menos, né? Uma dor, você toma um dipironazinho. Ô, Cássio, Eu? em caso de quebra de costela, né, que tá dizendo aí, e não determinado o tempo de reanimação, né, do paciente, como é que faz? Continua? Continua. Se o paciente não voltou, se ele voltar, Mesmo com a costela quebrada? sim, porque é melhor ele vivo com a costela quebrada do que ele morto com a costela quebrada. Misericórdia. É ou não é? A costela ali você trata depois, né? Não pode acontecer de quebrar alguma coisa, não? Pode sim, acontece de quebrar uma costela, 1, 2, 3. A gente tem, né? A gente tem essa possibilidade. Então, quanto mais você treinar, né? E na hora lá você, né, se lembrar, né, dessa força, então menos sequela ele vai ter. Estou pedindo intervalo já, hein? 8 e 9. Kécio, 15 minutinhos. 8h12, professor, né? É 8h12, Cass, 8h09 não. Que relógio atrasado é esse? É 8 e 12. Sim. É porque Enquanto o dele é atrasado, meu já é 8h22. Tá bom, vamos dar aqui uma